A série de Fallout chegou ao streaming da Amazon e neste vídeo aqui eu vou listar 10 pontos do universo dos jogos de Fallout que você precisa saber antes de assistir. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje não é sobre a série de Fallout, tá bom? Não vai ter spoiler aqui de nada, então fiquem tranquilos. É sobre o universo de Fallout, de alguns pontos e conceitos que vocês precisam saber, ambientação, em que ano se passa, como funciona o universo e tudo mais, antes de começar a assistir pra vocês já pegarem algumas coisinhas ali logo de cara. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e também, se gostarem do conteúdo, mandem pros seus amigos que ainda não começaram a assistir a série do Prime Video, que já teve todos os 8 episódios divulgados na plataforma. Bom, primeiro de tudo, a ambientação dessa série, em que ano ela se passa e qual é o estado do mundo neste momento. Fallout está ambientada em um mundo pós-apocalíptico. No ano de 2077 houve a Grande Guerra, que é basicamente um cenário onde a Guerra Fria não esfriou e as bombas atômicas elas foram lançadas pela China e pelos Estados Unidos, um com o outro, assim, arrebentando o mundo todo. Então, em 2077, bem no futuro do que a gente está vivendo hoje, em 2024, essa Guerra Fria continuava e ela culminou em lançamentos de bombas atômicas ao redor do mundo, acabando com tudo, espalhando radiação por todo canto. Certo? A série vai se passar cerca de 200 anos depois do lançamento das bombas, 200 anos depois da Grande Guerra, então por volta de 2277. Tá bom? Então basicamente é isso, e uma coisa legal dos jogos é que cada jogo acompanha uma época, um ano ali, diferente desse pós-guerra, né? Então vai ter jogo que vai se passar 30 anos depois do lançamento da bomba, vai ter jogo que vai se passar 100 anos depois dos lançamentos da bomba, do lançamento das bombas, vai ter a série que vai se passar 200 anos depois do lançamento das bombas. Então por isso que o universo de Fallout, da forma como que os jogos foram criados, dá uma liberdade maior pra série, porque você não precisa seguir uma história igual The Last of Us. The Last of Us a gente tem que seguir a história do Joel e da Ellie, então quem jogou o jogo já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Aqui, com Fallout, não precisa ser dessa forma, e não vai ser dessa forma. É uma história completamente original, ambientada nesse mesmo universo, em um ano diferente, com personagens diferentes, de um refúgio diferente. E já falando dos refúgios, então vamos entrar no segundo ponto do vídeo. O refúgio é o seguinte: as grandes empresas já estavam percebendo que a guerra estava se aproximando, né, que a Guerra Fria estava esquentando cada vez mais e que essas bombas seriam lançadas. E elas se uniram para fazer esses refúgios. Talvez elas tivessem um impacto ainda maior, né, em esquentar essa guerra, porque a gente sabe como as grandes empresas funcionam, tudo para elas é dinheiro, não estão nem aí com o povo, mas isso também é assunto para outro vídeo. E aí, pensando nisso, eles criaram os refúgios, que são 122 abrigos subterrâneos para que as pessoas pudessem viver ali em segurança, né, sem sofrer os efeitos da radiação, e que em algum momento, séculos depois, eles pudessem repovoar o mundo. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos, né, que também já não chamavam Estados Unidos porque eles estavam passando por outras guerras internas ali também. Elas construíram esses abrigos subterrâneos para quando as bombas explodissem as pessoas teriam um lugar para se refugiar, e aí as gerações futuras dessas pessoas que entraram nos refúgios pudessem em algum momento subir de volta para a superfície e repovoar o planeta. Cada um desses 122 refúgios funciona de uma forma isolada e diferente. Cada um constrói a sociedade a seu bel prazer. Na série a gente vai acompanhar o refúgio 33, mas tem jogos que acompanham outros refúgios, e também por isso que é bem legal a gente ver como cada um dos refúgios funciona, com as leis, e essa série também ela vai explorar outros refúgios pra gente ver costumes diferentes e como as coisas mudam muito de um lugar para o outro. Um outro ponto bem legal do mundo de Fallout é que, assim, você viu eu falando de 2077, mas você vê a estética toda da série focada nos anos 50, né? Uma televisãozinha ali redondinha, não é nem TV de tubo ainda, aquela televisãozinha preto e branca. A gente vê muitas das coisas, as músicas que a gente viu nos trailers da série e tudo mais, tudo, os carros, né, tudo ambientado ali nos anos 50, porque esteticamente o mundo parou nos anos 50. Também em termos de propagandas, né, os anos 50, 60 ali a gente sabe que estava crescendo Hollywood, crescendo as propagandas, aquela venda de sonho do mundo perfeito, aquele otimismo todo, e isso é muito bom do mundo de Fallout, porque a gente está vendo um mundo completamente quebrado e destruído pela guerra, né, uma guerra atômica com lançamento de bombas que acabaram com a população, cheia de radiação, e nisso a gente tem pessoas com um comportamento completamente o contrário, um comportamento otimista, que é o comportamento que era vendido nos anos 50 e que perdurou neste universo de Fallout até 100 anos depois, né? A Grande Guerra culminou em 2077, então são mais de 100 anos
presos em uma estética, em uma forma de propaganda, em um jeito de viver, em um jeito de vender um sonho do mundo perfeito. Então a gente vê principalmente as pessoas no refúgio tendo esse comportamento de vida perfeita em um mundo completamente acabado, tendo esse otimismo em um mundo que não permite isso. Então isso também é bem legal e funciona assim dentro dos abrigos. O terceiro ponto é em relação àquilo que eu já falei, né, da liberdade que a gente tem. Então a série pode criar uma nova história. Se eles quiserem lançar um spin-off no futuro focado em outro abrigo, em outro refúgio, em outro ano, eles também podem, ir explorando isso como eles fazem nos jogos também na série. Então por isso que é bem legal, né? Cada série vai se passar em um refúgio, vai se passar em um ano, vai se passar em uma época e vai contar uma aventura diferente. Podemos ter aventuras grandiosas que mexem diretamente com o mundo de Fallout, né? Como os refúgios foram criados e tudo mais. E podemos ter séries de quests isoladas, né? Alguém tendo que ir de um refúgio para o outro para entregar alguma coisa, que também pode ser uma série fascinante. O pós-guerra do mundo de Fallout, ele é dividido por dois tipos de pessoas. As pessoas que tiveram as suas famílias, gerações anteriores de suas famílias, entrando nos refúgios e cresceram nesses abrigos, né, que são pessoas que meio que tentaram reconstruir uma sociedade ali, mas sem sol, sem nada, vivendo ali nos abrigos mesmo. E tem as pessoas que não tiveram essa sorte, não sei se dá pra chamar de sorte também, na época, né, e que tiveram que dar um jeito de crescer e de deixar as suas próximas gerações sobrevivendo em um mundo cheio de radiação. Pessoas que foram mutadas pela radiação. Tem gente com um olho só, tem gente com o nariz no meio da testa. Pessoas que tiveram que se adaptar à radiação vivendo na superfície. Então, a estrutura de Fallout também já é meio que uma crítica social, porque assim, quem tinha os abrigos era quem tinha dinheiro para ter comprado os abrigos antes das bombas explodirem, certo? Então, as pessoas que vivem nesse refúgio, ou elas ganharam algum abrigo porque elas trabalhavam em alguma empresa, ou porque elas eram amigas de alguém, ou elas compraram esse refúgio porque elas tinham dinheiro para isso. Os fudidos ali, a maioria da população não. Então quem sobreviveu à bomba e estava na superfície e não tinha dinheiro para um refúgio, para um abrigo, teve que dar seu jeito, né? Então é muito bom a gente ver a discrepância disso tudo, a forma que as pessoas vivem no abrigo e as formas que as pessoas vivem na superfície. E não quer dizer que a superfície ela é toda unidinha, não, tá? Os abrigos eles funcionam muito baseado nas regras e nas leis que você tem que seguir, né? Numa régua moral e tudo mais, enquanto na superfície é uma terra sem lei absurda. É aquela parada da sobrevivência do mais forte, né? A gente vai ter algumas facções, a gente tem a Irmandade do Aço, por exemplo, que é dessas Power Armors que eu vou falar daqui a pouquinho. Então a gente tem diferentes vertentes vivendo na superfície, e nós também temos, além de humanos, nós temos mutantes. Não tô falando dos X-Men, mas umas mutações diferentes que eu vou comentar agora. Sabe aquele comentário que se faz que se tivesse uma guerra nuclear mesmo, as baratas sobreviveriam? Então, basicamente, o que acontece aqui no mundo de Fallout é que as baratas não só sobreviveram, mas elas ficaram grandes, com presas que podem comer até um humano, né? Não de uma vez, mas elas vão digerindo ali, vão mordendo, matando e tudo mais. E radioativas. Isso não aconteceu só com elas, aconteceu com diversos insetos que são muito maiores e agora se tornaram predadores. Esses são alguns dos mutantes. Além dessas criaturas de barata gigante e tudo mais, nós temos seres que foram geneticamente alterados e que agora foram lançados no mundo, né? Nós temos algumas criaturas aí também que aparecem em diversos jogos, como os Deathclaws, por exemplo, e também nós temos super mutantes. Eram humanos, foram humanos um dia e acabaram se transformando em criaturas gigantescas, grotescas e cheias de radiação. Boa parte das criaturas que foram feitas e criadas a partir de experimentos e alteração genética, elas vêm de humanos, né, e de outras criaturas que já existiam na Terra. Então esse universo ele tem criaturas que sobreviveram à radiação e que se adaptaram a ela como as baratas, e tem criaturas que foram criadas em laboratórios, provavelmente por pessoas dos abrigos, para limpar a superfície, né? Então tem muita coisa aí nos bastidores rolando também desse universo que torna eles muito fascinantes. E tem uma mutação específica que eu sei que vocês querem saber, que são os Ghouls, que são estes bichos aí que parecem o Caveira Vermelha, né? De primeiro momento, a gente vem do personagem do Walton Goggins aí, a gente lembra de cara do Caveira Vermelha da Marvel ali, e é bem parecido, mas os Ghouls eles são basicamente o quê? Eles são meio que zumbis, só que se você toma um negocinho ali, você vai mantendo a sua consciência, né? O Ghoul do Walton Goggins, ele é um dos mais antigos e ele é chamado de O
Gol. Então, tipo assim, ele não é um desses gols, né? Ele é o mais foda de todos eles. Ele é um puta de um caçador de recompensas e ele é bem conhecido por ser o gol dos gols. Tipo o GOAT dos gols, tá ligado? O craque do jogo, o melhor de todos ali, o que sobreviveu por mais tempo e o que mantém a sua consciência. Então, se você fica muito tempo sem ter acesso a essa substância que mantém você pensando, lembrando do seu passado, do seu nome e tudo mais, você acaba definhando e se tornando de fato um zumbi. Eles são tipo zumbis, sem pele e com maior imunidade à radiação, mas com consciência, alguns mais do que outros, e essa consciência ela pode ser mantida tomando substâncias que vão te ajudando a preservar o seu lado humano. Agora vamos falar das Power Armors, essas armaduras gigantescas que a gente viu nos trailers, né, e que vão ser um grande ponto da série e também são um grande ponto do marketing dos jogos, né, ilustrando capas e tudo mais. Primeiro de tudo, existem vários tipos delas e é bom a gente pontuar que na série elas são feitas com efeitos práticos, ou seja, eles realmente criaram essa armadura, não é CGI. É claro que tem cenas dela voando que vão ser feitas em CGI porque eles não criaram uma armadura que voa, porque se criasse a gente podia ter um Homem de Ferro existindo aqui de verdade, mas elas foram feitas usando efeitos práticos e foram trazidas na CCXP, no auditório que teve ali o painel de Fallout. Elas entraram no painel, elas entraram andando, foi um negócio surreal, foi muito da hora. As armaduras que estampam as capas dos jogos da franquia são as Power Armors usadas pelo exército norte-americano na Grande Guerra e que seguem até hoje dando poder militar extremo para quem as possui. Na série nós vemos a Irmandade de Aço em posse de algumas delas e é legal que existem vários modelos. Na série eu acho que a gente vai ver um modelo específico só, são vários exemplares deste modelo. Se a gente explorar mais o mundo de Fallout a gente vai ver várias como vocês estão vendo nessa imagem aí. E agora vamos falar dele, o Vault Boy, né? Muita gente conhece Fallout por conta deste garotinho fazendo assim com o polegar. O garotinho é o mascote da Vault-Tec, a empresa que desenvolveu os abrigos na hora exata para salvar uma parte da população e doutrinar suas gerações futuras em uma sociedade subterrânea. O mascotinho passa o estranho otimismo em um mundo destruído por bombas nucleares, né? E este polegarzinho, quando você for assistir a série, ele também vai ter uma explicação maior. Agora vamos falar um pouquinho do que se sabe sobre a série em si. Assim como boa parte dos jogos, a série acompanha uma pessoa que passou a vida em um dos abrigos e teve que sair por algum motivo. No caso da série, é a Lucy McClane, interpretada pela Ella Purnell. Ela é uma garota que busca resgatar o seu pai, mesmo sendo muito otimista e às vezes inocente, ela sabe se virar. Então é bem legal a gente ver a Lucy porque ela mantém o otimismo dos refúgios, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que vai para a superfície e vai saber como conduzir as coisas ali. Em alguns momentos melhor do que em outros, sim, ela vai acabar caindo em algumas situações erradas por conta da inocência dela, sim, mas ela sabe se virar e ela é muito, muito carismática. Além dela, outros dois personagens mais importantes são o Maximus, que vai ser um cara da Irmandade de Aço que provavelmente vai ter essa relação também com essas Power Armors, e o Gol, que é o personagem do Walton Goggins, que também temos cenas dele como humano ainda antes do lançamento das bombas, então vai ter muita coisa envolvendo este personagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal e já dá uma olhadinha. Dependendo do dia que você viu este vídeo, já pode ter o meu veredito da temporada, que depois de eu assistir tudo eu vou gravá-lo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, curte aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.